Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. E aí, você já se preparou para 2025? Que isso, Tevo? Mas que episódio é esse com clima de ano novo, clima de final de ano? Tá cedo ainda. Pois é, eu sei. A gente ainda está em setembro, tem um tempinho até começar 2025, mas como eu suspeitava e muito comento sobre isso aqui no canal, a crista da onda no trade esportivo ainda está por vir. Muita gente olha para o mercado e fala, poxa, eu devia ter entrado nisso antes, hoje não vira mais nada, etc. E eu sempre bati na tecla de vamos se capacitar, vamos se manter informado, atualizado e trabalhando, porque o melhor ainda está por vir. Então, antes de falar sobre isso, e claro que eu vou rabiscar a tela aqui com vocês hoje, eu gostaria de agradecer todos que se inscrevem, comentam, compartilham, curtem o nosso conteúdo aí. Afinal, tudo isso que vocês fazem, vocês manjam muito mais do que eu aí, ou seja, compartilhar esse conteúdo, realmente esse engajamento faz o nosso conteúdo ir muito mais longe e por isso a gente está caminhando então para 200 mil inscritos, que é o dobro da nossa praquinha de 100 mil aí que vocês ajudaram a gente a conquistar. Bem, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, mas quero trocar um pouquinho mais de ideia aqui com vocês. Em 2025, a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai ter então as casas de apostas regulamentadas no Brasil, então finalmente saiu a regulamentação, então a gente está em período de autorização, várias solicitações, avaliações, etc. E dia 1º de janeiro começarão a operar aí as primeiras casas de apostas regulamentadas. Tevo, mas e as casas que ainda não solicitaram alteração até o dia 20 aí? O que vai acontecer? Eles não podem operar nunca mais aqui? Não, simplesmente quem solicitou até 2 semaninhas para trás aqui agora, eles têm esse prazo garantido de que poderão, caso aprovado, começar a operar no dia 1º de janeiro já de forma regulamentada. Mas quem solicitou e quem vai solicitar ainda depois desse prazo encerrado, só vai ser jogado um pouco mais para frente. Ou seja, se alguém solicitar autorização hoje, não vai conseguir começar a operar no dia 1º de janeiro, mas provavelmente consiga lá para o dia 10, 15, 20, enfim. Então eu fiz vários rabiscos, várias contas aqui que eu gostaria de compartilhar para vocês em forma de um conteúdo bem bacana, bem curioso também. Eu vou fazer um pequeno corte aqui e a gente continua então com a nossa telinha. Bora nós então, pessoal! Eu não preparei nenhum roteiro, nem nada do tipo. Quem está chegando agora no canal, acostume-se, assim mesmo eu gosto de fazer um conteúdo trocando uma ideia com vocês, beleza? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, de alertar em relação à regulamentação, é que é muito importante para nós. É importante que a coisa saia daquela tal da vala jurídica e torne-se realmente algo concreto, regulamentado, para que a gente possa dormir e acordar tranquilo de que amanhã poderemos trabalhar normalmente, tá? Então, por exemplo, se eu tentar abrir hoje aqui o site aqui do Twitter ou do X, muita gente já sabe que foi bloqueado no Brasil, certo? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a tecnologia está extremamente avançada nesse sentido de impedir o acesso a determinados sites e etc. E a coisa meio que pune dos dois lados, ou seja, você não está autorizado a acessar tal site não está autorizado a aparecer por aqui. É mais ou menos dessa maneira que a gente fala no digital, né? Claro que muita gente fala sobre DNS, proxy, etc. Mas vamos manter a coisa aqui realmente no modo correto, né, de se fazer, de forma correta de agir, enfim, a normalidade das coisas, tá? Então eu estou tentando abrir o Twitter aqui, ele simplesmente não abre, beleza, né? Então o Twitter foi bloqueado no Brasil, suspenso aí, beleza. Há um tempo atrás, aconteceu a mesma coisa com o Telegram, então a gente precisava trabalhar ali com alertas, canais, etc. e não conseguimos porque durante vários dias ficamos aí sem acesso, né? Então, mais uma vez mostrando que tanto sites quanto aplicativos ou plataformas ou o que for aí online, a tecnologia está muito apta
a bloquear ou liberar o acesso rapidamente nesse sentido. Então a gente viu também, de forma mais recente, algumas casas de apostas sendo bloqueadas especificamente no estado do Rio de Janeiro, né? Então houve uma situação lá em relação à Lotege, algumas casas de apostas, etc. E aí o pessoal que estava no estado do Rio de Janeiro ficou desesperado, falando: Teve, eu não consigo acessar, só consigo se eu fizer isso, isso e isso, por aqui acessa, por aqui não acessa. Então, independente de ter esse jeitinho ou não ter, né, eu gosto de caminhar sempre de forma correta, trabalhar tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Muita gente ficou assim: poxa, e agora? Vai ser o quê disso aqui, né? O pessoal do Rio de Janeiro e tal. E eu falei: não vai ter o que fazer, né? Só quando realmente chegar a regulamentação que tudo isso vai ser resolvido. Então houve a situação entre a Lotege e as casas de apostas, né? Fica naquele vai para lá, vai para cá, e aí recurso aqui, recurso ali. Mas o fato que eu quero trazer aqui é justamente esse: o Twitter está bloqueado, as casas de apostas ficaram bloqueadas durante um tempo aí no Rio de Janeiro, o Telegram já foi bloqueado no Brasil também. Então, para a gente ter essa certeza de que sim, né? Se alguma coisa lá para cima aí, no governo, etc., na política, definir que não tem o acesso, pode ter certeza que não vai ter, e ponto final. Então a regulamentação vem para nos ajudar nesse sentido, além de outros fatores que eu vou trocar uma ideia aqui com vocês, tá? Bom, então a primeira coisa que é o seguinte, pessoal, eu estou aqui no site do Ministério da Fazenda e a gente vê aqui a composição. Então, por exemplo, quem que é o ministro aqui? Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chefe de gabinete do ministro, Laio Correias Moraes, etc. Então tem várias coisas aqui. E quando a gente vem aqui na Secretaria de Prêmios e Apostas, aparece, Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas, Carolina Yumi de Souza, secretária adjunta de Secretaria de Prêmios e Apostas. Aí tem o currículo da pessoa, o perfil, enfim, tem tudo por aqui. No site. Então, quando a gente fala sobre regulamentação, a gente está falando assim, vai ter muita gente em cima monitorando se a coisa está andando direitinho, porque é de interesse de todos, certo? Como negócio, como lei, tudo mais que tiver que ser aí para funcionar certinho aqui no Brasil. Então, é importante a gente saber que existem secretarias, secretários, enfim, órgãos, empresas que ficarão em cima de cuidar de tudo isso para nós, né? Porque aqui, por exemplo, se a gente opera numa casa que está lá no país X, se lá eles resolvem fechar, por exemplo, a gente vai fazer o que aqui? E com a regulamentação, vai ser exigido que sócio seja brasileiro, que a empresa seja regulamentada toda aqui, com sede aqui, tudo aqui. Ou seja, se alguma coisa acontecer, tem uma porta para a gente bater lá. Então isso traz mais segurança também, não é? Então aqui, olha que bacana, né? Na portaria aqui do dia 2 de setembro, aqui no Ministério do Esporte, deixa eu ver aqui, exatamente, o ministro do Estado da Casa Civil da Presidência da República, que é o Diário Oficial da União, né? No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto do artigo tal, 14 de maio, resolve nomear então aqui, Giovanni Rocco Neto, para exercer o cargo de Secretário Nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte, do Ministério do Esporte. Então, para a gente entender um pouquinho dessa parte aí, mais burocrática, vamos falar assim, né? Então, a gente tem lá o Ministério do Esporte, então a gente tem a Secretaria de Prêmios e Apostas, né, que é a SPA, e agora foi nomeado secretário. Então, a gente tem a Secretaria de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte. Então é muito bom a gente ver que pastas vão sendo criadas, né? Um sistema bacana para a gente acessar aqui, por exemplo, no próprio site aqui do Ministério da Fazenda, a gente vê, por exemplo, autorização, aposta de cota fixa, legislação, perguntas frequentes, enfim, tem muita coisa, notícias, né, que vai ajudar a gente aí também. Então uma coisa que eu recomendo é você obter notícias direto da fonte, então é interessante justamente você conferir aqui. Então, por exemplo, aqui em autorização, a gente vê quem serão, né, as entidades certificadoras. Então aqui, Game Laboratories, Ecogra, BMM, Game Associates, Kinel. Quais são essas empresas aí, né, as entidades habilitadas pelo Ministério da Fazenda para certificar operadores de aposta aqui no Brasil, né? Então tem tudo aqui, tudo explicadinho, quem que é.
Então a gente vai saber quem que é a sede, quem que é o dono, CNPJ, endereço, vai ter tudo, né? Então fica bem interessante para nós tudo isso e entender quem são as empresas certificadoras também. Então aqui, o mais bacana aqui para vocês nesse episódio vai ser a partir de agora, com toda certeza. Eu vou trazer algumas curiosidades também, que é o seguinte, né? A gente tem aqui no site aqui do Sistema de Gestão de Apostas, o SIGAP, que também está no site aqui da Fazenda, né? A gente vê aqui assim, ó, consultar empresas que solicitaram autorização e aqui consultar situação das operações das empresas. Então, conforme as empresas forem sendo aí habilitadas, né, vai aparecer aqui para a gente, por enquanto nenhuma, porque está tudo em fase de análise, enfim, de aprovação, etc. Mas muito em breve é nesse lugar aqui que a gente vai fazer a verificação. Então, o que é público aqui para nós é essa consulta, né, de empresas que solicitaram autorização. Quando eu clico aqui, ó, aparece assim, ó, 114 itens, né? Então a gente vê muitas notícias hoje aí falando sobre 113, etc. Mas depois do dia 20 de agosto, então, já teve pedido de outros sites e certamente teremos mais. É bem provável, né? Então, várias empresas que muita gente pergunta ainda, talvez ainda não tenha solicitado. E é aqui que você vai verificar se a empresa solicitou ou não. Então, ao invés de ficar perguntando no suporte, mandando e-mail, vem aqui direto, porque se a empresa solicitou autorização, vai aparecer nessa lista aqui, que é uma consulta pública, beleza? Então, nessa consulta pública aqui, tem algumas curiosidades que eu quero trazer para vocês, né? Eu só preciso abrir o nosso Excel aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui para exibir 100 em uma página só, aí fica uma lista maior para a gente aqui, e vou aplicar um filtro aqui, deixa eu ver, para exibir somente a razão social, por exemplo, né? Vou colocar desse jeito aqui. E aí eu vou copiar tudo aqui, vamos fazendo no improviso mesmo, para vocês entenderem como é que eu vou montar essa lista aqui. Então eu copiei, vou colar aqui, tem que dar 100 linhas, e é isso mesmo, né? Então as 100 estão aqui, e aí as outras 14 estão na página 2 aqui. Então eu vou vir aqui e vou copiar também e vou colar a partir aqui, a partir de baixo aqui. Na verdade aqui pulou uma linha, agora sim, ó. Então 100 mais as outras 14 aqui. Então tá igualzinho o site, ou seja, 114, né? Eu posso até aumentar um pouquinho aqui a fonte, conforme a gente for trocando uma ideia. E aqui, pessoal, a gente tem uma observação, né? Eu vou clicar na coluna, vou colocar aqui para classificar de A a Z, e assim a gente começa então com a letra A, letra B, letra C, enfim, né? Então, para a gente ver aqui alguns nomes que são familiares, tá? Mas já aviso, então, desde já, que é a parte mais chatinha da gente conferir, é que, de repente, uma casa de apostas ela tem uma razão social, um nome lá jurídico totalmente diferente do nome fantasia. Então fica difícil de discernir, né? Então vamos vendo aqui algumas coisas, que é o seguinte, ó. A gente já começa a ver aqui, ó, AF com 2 solicitações, por exemplo, né? Então aqui não dá para a gente saber se essa empresa vai querer abrir mais do que um site mesmo, né? Ou se é o sistema que duplicou, enfim, sinceramente, eu não sei isso. E acontece em outros casos aqui também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em dados e vou pôr assim, ó, remover duplicatas, né? Então, removendo duplicatas, tinha 5 valores duplicados aqui, né? Agora a gente tem uma linha, uma coluna aqui com 109 empresas, 109 solicitações, tá? Então, vamos jogar por baixo aqui. Se a empresa fez 2 solicitações mesmo para abrir vários sites, tudo bem, né? Mas vamos considerar dessa maneira aqui, só para a gente jogar por baixo e ficar tranquilo para vocês entenderem aí, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 7MBR, Alfa, Apollo, aqui, por exemplo, a Aposta Ganha, né? Famosa, né? Aí tem aqui, ó, Bebet, Bel, BetBet, BetBoom, BetBR, BetSport, ó, Betfair, é famosa, tá aqui também, né? BetSpeed, Big Brasil, Bingo em Casa, Black Jogos, Brilliant Game, DEF, DigiPlus, EA, Elizabeth, Enseada, Estado, F12, famoso também, né? Fast Gaming, FC, Fogo, Fortuna, G2, Gorilas,
GGR, Hyperbet, H2, tem um monte aqui, né? Então, por exemplo, aqui, cadê? Look Game, Meridian, Olavir, Padrinho Enterprise, Pixbet, famosa também. Né? Então, assim, tem uma listona aí para vocês conferir. Né? Então, eu recomendo que veja aí. Não precisa ver todo dia, mas semanalmente dá uma olhada nessa lista. Ah, tal casa, será que está lá? Vem aqui, dá uma olhada, dá uma conferida, porque de repente na data que eu estou soltando esse episódio pode não estar na lista, mas quando você acessar, de repente já apareça. Né? Então a gente vê aqui, ó, Stake, é famosa também, Sorte na Bet, enfim, tem várias. E aí aqui, pessoal, algumas coisas que eu queria trazer aqui de coração para vocês. Então, se vocês gostaram dessa curiosidade, dessa informação, deixa o like aí depois, porque fortalece muito, né? Primeiro, algumas coisas aqui, né? Quem foi a primeira empresa a solicitar essa autorização no Brasil, né? Então, eu vou voltar aqui com tudo, né? E vou colocar, então, para a gente ver na primeira página o número da solicitação, data do primeiro envio. Vou dar uma clicada aqui, então. Ó. Então, data do primeiro envio. Agora sim, ó. Dia 26 de maio, essa empresa aqui já havia solicitado autorização. Então, foi a primeira empresa a solicitar a autorização. Depois, só dia 11 de julho que apareceu outra, etc. E aí, quando a gente inverte aqui, a gente vê que bem no final, na reta final, ó, tudo dia 20 aqui, ó, que foi o limite, né? Começaram a surgir, então, vários outros pedidos. Né? E depois do dia 20, conforme eu disse, teve pedido. Então, aqui, ó, dia 26 teve, dia 30 teve, enfim. E aí é isso que eu falei, é difícil você fazer essa relação do CNPJ, da razão social, do nome fantasia, enfim, mas a nível de informação, por exemplo, Kaizen Game, por exemplo, é proprietária então da Betano, tá? Então a Betano que patrocina aí, muitos campeonatos, não só aqui no Brasil, foi a primeira a solicitar alteração, né? Então mostra aí a alteração, não, a autorização. Então mostra realmente a seriedade da empresa aí. E aí algumas outras empresas que eu achei bem curioso, né? Por exemplo, cadê a Bet365? Muita gente vai perguntar isso, né? Com certeza aí nos comentários, né? E no caso, é essa HS do Brasil aqui, pelo que eu dei uma pesquisada, né? Então, assim, os nomes, né? A razão social muitas vezes não bate, fica difícil da gente identificar. Mas dando uma boa pesquisada aí, consegue. O importante é a gente saber que as empresas estão solicitando, né? Foram muitas as solicitações aí. E aqui uma curiosidade muito grande que eu vi também, que eu achei bem legal. Então aqui, ó, a Caixa solicitou autorização para isso também, ou seja, além das loterias, etc., a Caixa deve chegar com tudo aí nesse segmento, então, de apostas esportivas. Né? Então eu li até algumas entrevistas, né, que tem na internet, o pessoal da Caixa, entrevista acho que na CNN e tal, e o pessoal, pô, é muito interessante para eles, é muito interessante para nós, é muito interessante para todos os envolvidos, né? E é legal ver, então, assim, várias empresas conhecidas, ver a Caixa, ver muita gente nova querendo chegar aqui. E que nem eu falei, né? No caso aqui tinha alguns itens duplicados. Então eu não sei realmente se a empresa quer abrir 1, 2 sites, etc. E aí o legal, para a gente começar a fazer uma continha bem bacana aqui agora, é o seguinte, ó. A gente estava com 113, então aqui estava exibindo 114, na verdade, né? Então aqui, ó, 114 solicitações aí, né? Claro que não são todas que vão passar, mas acredito que quem pediu a solicitação de autorização aí deve estar com tudo preparado para começar a funcionar direitinho aí no dia 1º de janeiro do próximo ano, né? Então aqui, ó, 114 solicitações. Então, algumas informações bacanas aqui para vocês, né? Cada empresa que for aprovada aqui, pessoal, vai poder abrir 3 sites. Então, são 114 solicitações, mas cada um aqui podendo abrir 3 sites diferentes. Então, se a gente fizer a multiplicação aqui, a gente está falando da possibilidade de 2025 surgir pelo menos, até a data que eu estou postando esse episódio, pelo menos aí, ó, se todas, né, forem aprovadas, 342 novos sites de aposta. Vamos jogar baixo aqui, vamos falar assim, não, só metade disso aí é capaz que passa. Metade passa, metade não. E aí a gente está falando aqui de... Eita,
Deixa eu arrumar o céu aqui. A gente está falando aqui de 171, pelo menos, casas de apostas novas, regulamentadas, funcionando direitinho, que no dia seguinte você não vai ficar preocupado se o site vai abrir, se não vai, se está bloqueado, se não está, se tem autorização, enfim, vai estar tudo tranquilinho, tudo certo. E eu acredito que agora vai começar a chegar outros novos pedidos aí das empresas mais atrasadas que estavam avaliando se vale a pena, se o mercado é interessante aqui, as tarifas, taxas, impostos, etc. Tudo que vai ter que ser feito por parte das casas também, né? Então muitas estão avaliando antes de chegar aqui ainda, né? Mas olha só, quando eu falei no começo do episódio sobre a crista da onda tá por vir ainda, olha o tanto de casa que tá para surgir. Então hoje eu peço para você falar nome de casa, você vai falar 5, tem gente que vai falar 10 casas, alguém talvez fale 15 sites diferentes. Agora você imagina a possibilidade de tudo isso chegando aqui, e aí claro que eu tenho lido também notícias nesse sentido, que quanto mais as empresas estão chegando aqui, mais essa área aí do jogo responsável, né, dos alertas, controlar propaganda, etc., vai ter que ser assim violento também no Brasil, né, de chegar falando, peraí, vocês não podem chegar aqui prometendo tudo, prometendo coisa fácil, etc. Não, o negócio pode viciar, pode ser perigoso, etc, etc, etc. Então, é um negócio que está mexendo com muita gente em vários escopos aí da nossa sociedade, né? E aqui é o seguinte, ó. O que é interessante também, além dessa parte da regulamentação, da gente poder dormir e acordar sabendo que vamos poder trabalhar, é a questão de saber que agora o dinheiro vai passar dentro do Brasil. Um dinheiro muito grande, muito volume alto, passando fora durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, durante tanto tempo, e que agora vai começar a passar aqui dentro do Brasil e cada vez mais, né? Bom, fazer uma continha aqui com vocês, né? Vamos considerar aqui, então, desses 114 aqui, né? Vamos pegar, claro, o melhor dos mundos, só fazer uma simulação. E aqui é o seguinte, para que uma casa funcione no Brasil, além de tudo aquilo, né, do sócio, ser brasileiro, ter sede no Brasil, etc., ter um capital, patrimônio, blá, 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 um monte de coisa, cada site, ou seja, cada empresa, né, vai precisar pagar uma outorga aí de nada mais, nada menos do que 30 milhões. Então, 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 30 milhões de reais, beleza? E fica nesse vídeo aqui que eu vou fazer uma continha bem legal para você, porque certamente agora você está falando assim, meu, o cara aí, para abrir uma empresa aí, um site de aposta esportiva, tem que ser um negócio assim, zilhardário, né? Nem milionário ou bilionário, né? Porque é um negócio muito caro, ou seja, isso aqui é uma outorga, ou seja, é para você poder funcionar, beleza? Isso aqui vale por 5 anos, beleza? 5 anos. Bom, se todas as empresas aqui, né, forem aprovadas, né? Vamos pegar o melhor dos mundos aqui, a gente está falando do governo arrecadar aí 114 vezes 30 milhões. Isso aqui dá quase 3 bilhões e meio de reais, assim, de um dinheiro que nunca passou no Brasil e agora começa a passar, além, claro, do dinheiro envolvido nas apostas, através do apostador, através da casa, etc. Então a gente, né, não precisa entrar nesse detalhe político aqui, mas vai dinheiro para segurança, vai dinheiro para saúde, vai dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Então é interessante que esse dinheiro passe por dentro do Brasil e que a gente veja alguma coisa sendo feita de preferência, não é? Então aqui é interessante saber algumas coisas, tá? Então, é muito dinheiro para uma empresa funcionar aqui, sim, mas mesmo sendo um valor extremamente alto, a gente teve 114 interessados, mesmo com esse dinheiro sendo alto. Isso significa que se a outorga aqui fosse 40, fosse 50 milhões, provavelmente ia ter aqui 60, 70 interessados ainda, certo? Então eu acredito que daqui 5 anos, com todas as correções, etc., esse valor vai aumentar, interessados continuarão surgindo e a coisa continuando regulamentada, enfim, a gente tem muita coisa para ver ainda daqui para frente a partir dessa mudança, né?
Bom, agora vamos fazer umas continhas curiosas que eu fiquei pensando aqui, que vai ser legal você pensar também, né? Bom, se cada empresa paga 30 milhões aqui por 5 anos, mas ela pode abrir 3 sites, então é como se ela estivesse pagando 10 milhões, beleza? Vamos colocar aqui esse dividido por esse. É como se ela estivesse pagando 10 milhões de outorga, né, por site. Ela pode ter 3, né? Beleza. A gente está falando que essa outorga vale por 5 anos. Se a gente está falando 5 anos, então a gente pode fazer aqui, ó, 5 vezes 12. Então a gente tem 60 meses, certo? Então a gente está falando aqui que cada site, né, ele está gastando, vamos colocar aí, né, tirando do que ele arrecada ali, né, por mês aqui, a gente está falando aqui de 10 milhões dividido por 60. Então cada site está custando para essa empresa aí, para esse CNPJ, 166 mil reais para funcionar no Brasil. Então se a gente pegar esses 166.666 aqui e dividir ele, por exemplo, por 30, a gente está falando aí que para essa casa de apostas funcionar belezinha, regulamentada, bonitinho no Brasil, ela está aí gastando em torno então de R$ 5.500, né, por dia, que realmente para uma casa de apostas é muito pouco. Então, já tem live, episódio, tem aula, tem tudo sobre como que uma casa de apostas fatura. Então não é verdade essa coisa de a casa sempre ganha, a casa sempre vence, o cara sempre perde, etc. Não é isso, né? Mas sim existe o juice, a margem, o spread, que é justamente passar da mão de quem perde para a mão de quem ganha e ficar com essa corretagem no meio do caminho aí, que normalmente fica aí de 3 a 8%, mais ou menos, pegando a maioria das casas que eu conheço, assim, analisando superficialmente essa parte que, claro, eu não tenho acesso, mas é algo que dá para ser calculado, assim, pelo menos para a gente ter uma ideia, né? Pela diferença de cotação entre as casas, dá para entender muito sobre isso, tá? Então, se a gente está falando aqui que uma casa vai gastar em torno de 5 mil reais aí por dia, né, para se manter regulamentada aqui no Brasil, a gente está falando que ela vai precisar girar ali dentro uns 100 mil reais, né, entre os apostadores ali, onde ela garante que ela vai ficar ali com essa faixa de 3 a 8%, acredito eu. Aí. Vamos colocar o meio termo aqui de 5%, que daria então esses 5 mil reais. Então, assim, não é uma coisa tão grande, um volume tão grande para uma casa de apostas, né? Então, você sai lá daquele pensamento de que é isso, 30 milhões por uma assinatura, e começa a diluir isso e entender que é a formalidade, que é a coisa certa, que é o papel que vale tanto para funcionar aqui e que é tão interessante para todos os envolvidos, né? Para os políticos, para o Brasil, para nós, para quem investe, para quem aposta, para quem brinca, para quem abre uma casa de aposta como negócio no Brasil, e etc. Então, assim, números bem interessantes, números bem legais que eu fiquei calculando. Eu falei, eu acho que eu vou levar lá para o pessoal, né? Então, duas coisas para a gente encerrar esse episódio, né? É muito fácil e muito rápido o Brasil definir que, de repente, a gente não pode acessar um site. E está sendo muito rápida também, mais do que eu imaginava, essa coisa da regulamentação. Então, acredito eu que com uma injeção de dinheiro nesse volume aqui, com a possibilidade de arrecadar 3 bilhões e meio aí, só de papelada aí, né, o Brasil vai acelerar também esse processo, né, de autorização para várias empresas que já solicitaram e que estão chegando aí, e etc. E repetindo aqui, acredito muito também nessa coisa envolvendo propaganda, jogo responsável, conscientização, alerta sobre vício, etc., que tem que vir na contramão, porque com esse volume de casas aqui, o volume de propaganda provavelmente vai ser maior do que já é. Quem acompanha futebol já cansou de ver, às vezes 5, 6, 7, 8 placas ali, além dos patrocínios nas equipes, etc. Enfim, então tem muita coisa por vir, a gente tem que estar preparado, tem que se capacitar em relação a isso, porque o que é interessante também em relação a tudo isso?
Ah, tal casa tem escanteio? Ah, não tem, mas a outra tem. Opa, lei da oferta e da procura. Então, as outras casas vão querer começar a oferecer isso também, certo? Então, a briga entre eles é interessante para nós. A concorrência é sempre muito interessante para quem está na outra ponta aqui, que somos nós, né? Então, muita coisa por vir, muitos sites surgirão, muita propaganda, muito tudo, um volume violento, assim, em todos os sentidos, né? De dinheiro, de informação, de tudo, e por isso que o volume de dedicação nosso tem que aumentar também. E um aviso final aqui bem legal, que eu não poderia esquecer, até anotei aqui, que uma das coisas que vai identificar em 2025 que uma casa é regulamentada ou não, vai ser o próprio domínio. Então, por exemplo, né, tevosoares.com.br, né, casas de apostas regulamentadas no Brasil terão o domínio .bet.br. Bem legal também, né? Uma curiosidade bem bacana aí. Enfim, mantenham-se atualizados. Eu vou deixar todos os links que eu utilizei aqui na descrição. Então, de vez em quando, dá uma olhada. Vai você mesmo lá no site e dá uma olhada se é a empresa que você está querendo saber, se tem curiosidade, se já pediu autorização ou não. Quem que é o CNPJ tal, razão social tal, casa tal, dá uma pesquisadinha no Google. Então, os dados públicos, consulta pública, né? Então é algo muito transparente para nós, é tudo que a gente quer, além dessa liberdade, então, repetindo aqui pela última vez, de dormir e acordar, podendo aí ter a certeza que no outro dia a gente vai trabalhar em paz, ao invés de se deparar com um site bloqueado. Beleza? Então é isso, que Deus abençoe sempre você, a sua família e, claro, as suas operações também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!